Bem-vindos, bem-vindas a mais uma manhã, então, de celebração, nessa semana tão importante para nós, que é a Semana do Migrante. Então, com alegria, então, nós vamos iniciar esse encontro, dentro desse contexto da 41ª Semana do Migrante, que neste ano nos convida a refletir sobre o tema migração e moradia, inspirados pelo lema Eu não tenho onde morar. Ao iniciarmos este encontro, refletindo sobre todas as situações vivenciadas pela população migrante e refugiada que não tem acesso a uma moradia digna, nós queremos nos colocar em atitude de escuta e contemplação. Escutar os clamores que atravessam nosso tempo, contemplar os rostos, as histórias e os caminhos de tantas pessoas que, por diferentes motivos, deixaram suas casas e recomeçaram suas vidas em outros lugares, em lugares distantes do que a sua casa de origem. A migração é uma travessia humana, marcada por despedidas, por medos, por esperanças, desafios, mas principalmente por sonhos. Em cada pessoa migrante há uma história única e uma esperança que movimenta os passos e corações. Neste início da Semana do Migrante, queremos abrir os nossos corações para essa realidade e nos deixar tocar por ela. Convidamos todos e todas, agora juntos, que a gente possa assistir um vídeo que será apresentado, acolhendo as imagens e as palavras e os sentimentos que elas querem despertar em nós. A migración transforma, mas no todo de la misma manera. Lo que importa es el coraje con que você dio ese paso. No esquecer de donde você veio, mas de agradecer de donde você está. Uma boa acolhida é muito importante para que o ser humano, o imigrante, se sinta mais confortável, já que é uma diferença de cultura e língua. Não foi tão fácil ni tan difícil. Estou muy feliz acá y muy contenta. Que la empatía sea morada y la solidaridad sea un camino, pues ninguno deberíamos caminar sozinho cuando buscamos un nuevo destino. Migrar es doloroso, pero también es la oportunidad de ser mejores personas. Como migrante e agente Caritas, sei que moradia é mais do que ter um teto. É dignidade, acolhida e recomeço. Bueno, mi sueño es llevar una vida mejor para mis hijos, un futuro mejor. Quiero que ellos sigan estudiando aún más, que le sigan brindando el apoyo a mis hijos, a mi familia, pues y a mí, para que ellos puedan seguir adelante y puede que me quede aquí en Brasil. Jesus mora entre nós, em cada um dos migrantes, mulheres e homens que vêm até a nossa nação com esperança de dias melhores. Sejamos capazes de conjugar os 4 verbos que o Papa Francisco nos ensinou na questão migratória: acolher, proteger, promover e integrar. Sejamos nós capazes de viver o que Jesus viveu, acolhendo a todos, promovendo a vida, para que todos tenham vida e vida em abundância. Que os medos e as angústias, mas também os sonhos, né? E as esperanças sejam também as nossas esperanças, as nossas angústias, junto com todas essas pessoas. A migração tem muitos rostos, tem muitas histórias e muitos caminhos. Enquanto agentes Caritas, que essa Semana do Migrante nos ajude a fortalecer o nosso compromisso com a vida, com a justiça e a solidariedade. Que possamos seguir construindo pontes onde muitos insistem em erguer muros, promovendo o encontro, a escuta e a esperança.
Desejamos a todos e a todas, né, que já iniciou desde domingo com as missas, né, celebradas de aberturas em diversas comunidades pelo Brasil, que essa Semana do Migrante ela seja uma força no nosso trabalho, um acolhimento para quem precisa e que a gente tenha um excelente encontro, né, para todos nós. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, essa nossa manhã vai ser coordenada pela Aurinete e pelo Padre Juan, então convido os dois para conduzir a partir desse momento. Aurinete, Padre Juan, estão por aí? Sí, buen día para todos y bueno, deixamos nas mãos de Deus este momento, ¿no? Que seja um momento de graça, ¿no? Passo para a Aurinete para poder também apresentar. A Aurinete é nossa companheira que está lá no Acre, na região de fronteira. Acho que ela está tendo um probleminha com a internet, mas vai junto aqui com o Padre Juan apoiarmos. Chegou, a Aurinete voltou. Consegue aí, Aurinete, se apresentar? Olá, estão me ouvindo? Bom Estamos dia. sim, estamos sem áudio. Estou com um problema de conexão, mas entrei aqui pelo lá. Um prazer estarmos aqui reunidos nesta semana. Que alegria estarmos juntos e juntas. Eu, a minha fronteira e tantos outros aí nesse Brasil afora, para e moradia. Uma consonância, um diálogo com a campanha da fraternidade também deste ano. E para este momento celebrativo, momento de reflexão, vamos convidar aqui para fazer essa abertura a nossa querida irmã Cleusa, que é a vice-presidenta da Caritas Brasileira. Então, vamos acolher com alegria, com as nossas reações, com muito bem-vinda, irmã Cleusa. E estaremos aqui juntos, eu e Padre Juan, fazendo esse acompanhamento, coordenando aqui com vocês esse momento. Bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Aurinete. Bom dia, Padre Alfredinho, que eu vi aí com alegria, quanto tempo que não o vejo. Bom dia a toda a turma. Um momento muito especial a gente celebrar essa Semana do Migrante, e eu trago aqui uma saudação de toda a diretoria nacional da Caritas Brasileira, a todos e todas vocês que se empenham, que abraçam essa causa com muita força, com muita paixão, com muita garra. A Semana do Migrante, promovida pelo SPM, né, na sua 41ª edição, e, como de costume, traz o tema da Semana do Migrante vinculada ao tema da campanha da fraternidade, que esse ano versa sobre moradia. E a Semana do Migrante traz esse lema: eu não tenho onde morar. E vai fazendo a reflexão, o texto base faz a reflexão da moradia na perspectiva das migrações. Então, a Semana do Migrante, ela retoma e rememora que o grito do e da migrante atravessa a Bíblia, atravessa a nossa história. E o texto base vai resgatando nos textos bíblicos a trajetória de um povo que é essencialmente migrante. O texto também ele nos ilumina com a doutrina social da Igreja. Então, a Semana do Migrante ela nos ajuda a pensar os desafios atuais que nós, como Cáritas, que nós, como pastorais sociais, dimensão sociotransformadora da Igreja, precisamos enfrentar. O tema da Semana do Migrante se conecta com a nossa missão de Cáritas, na medida em que ela é celebrada e refletida na perspectiva da espiritualidade libertadora. Ela se liga com a nossa história, uma vez que nós, como Cáritas, somos entidade parceira e com atuação expressiva no tema da migração. Mais de 10 anos, né, que a migração
é uma das áreas prioritárias da nossa atuação. Então, acho que posso ter a ousadia de dizer que o tema da migração já faz parte do nosso DNA Caritas, né? E aqui nessa fala de introdução, eu queria fazer uma memória de um documento muito importante, que a gente não pode deixar cair no esquecimento, que é a Fratelli Tutti. O Dom Mário já fez memória, né? Ali no vídeo inicial. E na Fratelli Tutti, o Papa Francisco ele dedica o capítulo 4º, um capítulo inteiro para falar de migração, para falar da realidade, né, dos e das migrantes. O título desse capítulo da Fratelli Tutti é Um Coração Aberto ao Mundo Inteiro. E Francisco ele diz na Fratelli Tutti é que se nós somos de fato irmãos e irmãs, nós não podemos ficar na abstração. Mas o nosso amor, a nossa fraternidade tem que se tornar a verdade encarnada e concreta. E quando o próximo é uma pessoa migrante, aí os desafios são bem mais complexos. Francisco diz que o ideal seria que as migrações se tornassem desnecessárias, que cada pessoa pudesse ter reais possibilidades de viver e crescer com dignidade nos países de origem, a fim de se poder encontrar aí as condições para o próprio desenvolvimento integral. Mas enquanto não houver sérios progressos nessa linha, é nosso dever respeitar o direito que tem toda pessoa de encontrar um lugar onde possa não apenas satisfazer as suas necessidades básicas, as necessidades básicas da sua família, mas também realizar-se plenamente como pessoa. E ele nos lembra os 4 famosos verbos: acolher, proteger, promover e integrar. Com efeito, não se trata de impor do alto programas assistenciais, mas de percorrer, unidos e unidas, um caminho através dessas 4 ações, para construir cidades e países que, mesmo conservando as suas respectivas identidades culturais e religiosas, que esses países eles estejam abertos às diferenças e saibam valorizar essas diferenças em nome da fraternidade humana. Francisco diz ainda que precisamos fazer crescer a consciência de que hoje ou nós nos salvamos todos e todas, ou ninguém se salva. A pobreza, a degradação, os sofrimentos de um lugar da Terra são um terreno fértil de problemas que finalmente afetam todo o planeta, toda a casa comum. Então, se nos preocupa o desaparecimento de espécies, né, da nossa biodiversidade, também deve afligir-nos o pensamento de que em qualquer lugar possam existir pessoas e povos que não desenvolvem o seu potencial e a sua beleza por causa da pobreza ou de outros limites estruturais. E que isso acaba por nos empobrecer a todos e todas. A verdadeira qualidade dos diferentes países do mundo mede-se pela capacidade de pensar não só como país, mas também como família humana. Nos nacionalismos fechados, o migrante é visto como um usurpador, que nada oferece. Mas Francisco nos lembra que só poderá ter futuro uma cultura sociopolítica que inclua o acolhimento gratuito. A fraternidade universal e a amizade social dentro de cada sociedade são 2 polos inseparáveis e ambos são essenciais. Separá-los nos levaria e nos leva a uma deformação e a uma polarização nociva, perigosa, destruidora dos relacionamentos e da vida. Então, com essas palavras introdutórias, quero me juntar a todos e todas vocês
nessa celebração da Semana do Migrante. Obrigada, irmã Cleusa. E agora, Padre Juan, quem nós temos? Quem o senhor chama? E agora, a mim me dá vergonha falar de quem tenho que falar agora, não? Porque temos que apresentar alguém que todo mundo conhece, não? E estamos falando de aquele que o nome formal é José, Alfredo José Gonçalves, não? Todo mundo o conhecemos como Padre Alfredinho, não? Se eu pergunto, levante a mão, quem não conhece a Padre Alfredinho, duvido que alguém não conheça, não? É Ele que vem hoje acompanhar-nos neste momento de reflexão. Agradecemos de coração a sua presença e todo o seu aporte, a sua riqueza que cada dia nos vem acompanhando e iluminando. Damos passo, então, a Padre Alfredinho. Muita bondade, Padre Juan. Muito obrigado. E obrigado por estar aqui nesse encontro importante. Pergunto se me ouvem bem. Sim? Perfeito. E quanto tempo teria, mais ou menos? 15 minutos? Sim, Padre Alfredinho. Temos uns 10 minutos, pode ser? Tá ótimo. Então, olha, eu muito rapidamente eu apresentaria 4 textos bíblicos que apontam para esse tema da migração, da espiritualidade do migrante nessa semana. E nesses 4 pontos são como janelas que se abrem para uma série de interrogações, perguntas, dúvidas, mas também uma série de esperanças no trabalho com os migrantes. O primeiro vem do capítulo 18 do Gênesis. É o encontro de Abraão com 3 forasteiros debaixo do carvalho de Mambré. E a pergunta aqui é: por que Abraão acolhe os 3 forasteiros? E a resposta é muito simples. Porque a casa de Abraão é uma tenda. A casa de Abraão não é uma fortaleza, é uma tenda. A casa de Abraão é uma tenda e a sombra de um carvalho. O texto chamado o episódio do carvalho de Mambré. Abraão está descansando com sua esposa e vê passar, chegando por perto no caminho, 3 forasteiros e reconhece neles enviados de Deus. Ou seja, todo forasteiro, de alguma forma, é enviado de Deus. E Abraão abre a porta, vamos dizer assim, da tenda, prepara a mesa, coloca toda a sua casa para correr, para acolher bem os forasteiros. Abraão se renova. Abraão já é idoso, Sara já é idosa, mas o encontro com os forasteiros rejuvenesce Abraão, rejuvenesce a casa de Abraão. O encontro com os migrantes rejuvenesce a nossa casa, o nosso coração. E é interessante notar que no episódio do Gênesis, os 3 forasteiros sentam à mesa e Abraão passa a servi-los. Ou seja, os forasteiros se tornam anfitriões. Os forasteiros se tornam irmãos de mesa. Não é qualquer um que a gente convida para a mesa. A gente convida para a mesa aqueles de muita intimidade. E Abraão logo começa a servi-los. Ou seja, o outro, o forasteiro, sempre é um anfitrião, tem algo a dizer e que tem uma novidade para nós. No caso, a novidade do forasteiro era que Sara,
apesar da sua idade, ia ter um filho. Ou seja, o que os forasteiros traziam? Traziam a notícia de que a promessa de Deus se mantinha de pé. Deus tinha prometido a Abraão um povo numeroso como as estrelas do céu e as areias do mar. Então, a promessa se mantém de pé. Abraão já estava desanimado, idoso, já estava partindo para o outono da vida, não é? Já estava com a vida praticamente decidida, não é? E os 3 forasteiros vêm renovar, rejuvenescer a vida de Abraão e reafirmar a promessa divina. A promessa se mantém de pé. Ora, isso só é possível quando a nossa casa é uma tenda. Esse episódio nos diz que a nossa casa aqui na Terra é sempre provisória. Nossa casa definitiva é outra. A casa em que vivemos aqui, seja ela tenda, barraco, seja ela nos ribeirinhos, nos mangues, é sempre uma casa provisória. E esse provisório é ambíguo. Provisório pode ser provisório no sentido de que estamos em busca da casa definitiva, mas provisório pode ser também precariedade, miséria, pobreza. Provisório pode ser saúde abalada, pode ser doença mental. De qualquer forma, o episódio de Abraão nos diz a seguinte lição: nossa casa, a igreja, deve ser uma tenda para acolher o forasteiro. Quando temos o coração, a casa, a igreja aberta ao forasteiro, ele tem uma boa notícia para nós. Normalmente o migrante tem mais a dizer sobre mim mesmo do que eu, ou tem mais a dizer sobre mim do que sobre ele, não é? E traz essa grande notícia: a promessa de Deus continua de pé. Esse é o primeiro texto que eu gostaria de lembrar aqui. O segundo texto, de uma espiritualidade dos migrantes, nós podemos pegar em Isaías, no capítulo 65. No capítulo 65 de Isaías, a partir do versículo 17, nós temos em várias Bíblias, dão o nome de Jerusalém Celeste, ou Nova Jerusalém. O que nós temos aí? Isaías, o profeta Isaías, vai dizer o seguinte: na Nova Jerusalém, os seres humanos plantarão casas e habitarão nelas. Os seres humanos não mais plantarão para outros habitarem. Os seres humanos plantarão vinhas e comerão seus frutos. Construirão casas e habitarão nelas. Ninguém mais construirá para outro. As pessoas vão construir e vão plantar para o desfrute próprio, para o desfrute da comunidade, da família, etc. Esse é o discurso de Abraão. E Abraão segue dizendo: na Jerusalém Celeste, as pessoas viverão 100 anos. Quem morrer com 100 anos morre jovem. Quem não passar dos 100 anos é uma criança. Os homens serão como as árvores, diz o profeta Isaías nesse texto. Ou seja, a casa, a garantia da casa está ligada à saúde. Casa é saúde. Casa significa saúde e longa vida. Um dos problemas de eu não tenho onde morar é o problema da saúde. A casa afeta a saúde de todo mundo, para bem ou para o mal. Uma casa bem confortável, ela traz saúde e longa vida.
uma casa no mangue, na praça central, como a gente está vendo agora nas ruas da cidade, uma casa nos ribeirinhos, nas favelas, nos cortiços, ela afeta a saúde, incluindo a saúde mental. Então, Isaías vai mostrar que casa, lar e saúde andam juntos. Casa é abrigo, é fortaleza, é o lugar onde eu me encontro, é o lugar onde eu encontro a família, é lugar de repouso, de retomar as forças, é lugar de repousar para retomar o caminho. Casa é esse posto provisório. Casa é uma espécie de posto de gasolina, onde a gente enche o tanque para continuar a caminhada, não é? Onde a gente se abastece para continuar a caminhada. Esse é o sentido da casa. E isso traz saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde física, saúde emocional e assim por diante. Casa significa longa vida. Em Abraão, casa significa tenda aberta ao outro. Em Isaías, casa significa longa vida. Nós podemos também passar agora para a primeira carta de Pedro. Outra janela que a gente pode abrir para a espiritualidade do migrante é a primeira carta de Pedro. A primeira carta de Pedro, no primeiro versículo do primeiro capítulo, vai dizer: Pedro escreve às comunidades estrangeiras, residentes, e depois começa a citar as áreas onde estão essas comunidades. No Ponto, na Capadócia, não sei mais aonde, não é? Pedro escreve aos migrantes, aos que estão longe de sua terra e de sua pátria. A primeira carta de Pedro é escrita àqueles que residem em terra estrangeira. E por residirem em terra estrangeira, sofrem preconceito. E duplo preconceito, por serem imigrantes e, na época, por serem cristãos. São perseguidos porque são estrangeiros e porque são cristãos, diz a carta de Pedro. E o que Pedro vai dizer? Pedro vai dizer o seguinte: para vocês que são estrangeiros, residentes, que não têm casa, que não têm terra, que não têm pátria, a comunidade é a casa de vocês. Um autor famoso escreveu um livro sobre essa carta com o título Um Lar para Quem Não Tem Casa. Então, Pedro vai mostrar que a comunidade cristã é um lar para aqueles que estão fora de casa, fora da terra, que são estrangeiros. O que significa isso? A comunidade, a religião, a paróquia, a pastoral, a Cáritas, a pastoral dos migrantes, é um ponto de referência para aqueles que, devido à migração, perderam todas as referências. Os migrantes são barquinhos, embarcações muito frágeis, sem bússola, sem âncora, sem farol, no meio da tempestade. Esses são os migrantes hoje. Ora, Pedro vai dizer: a comunidade cristã é a casa de vocês. A comunidade cristã é o lar de vocês. Ou seja, isso vale não só enquanto moradia, residência, referência. Isso vale também enquanto organização. A comunidade cristã é um ponto onde vocês podem se organizar, onde vocês podem cultivar suas expressões culturais, sua culinária, suas danças, suas músicas e se refazer enquanto povo. A igreja deve se tornar tenda. As comunidades devem se tornar tendas. A pastoral deve se tornar tendas, Cáritas pastoral, para acolher
aquele que chega e para fazer com que ele se sinta, a partir da comunidade, novamente de pé para seguir a viagem, novamente de pé para continuar o caminho. Quer dizer, o papel da pastoral dos migrantes, na verdade, não é apadrinhar o migrante, não é tornar o migrante infantilizado, não é vitimar o migrante, não é idealizar o migrante, é fazer com que o migrante se levante para continuar a caminhada com as próprias pernas, não é? Esse é o papel da pastoral dos migrantes. Não é oferecer muletas para ele caminhar, é tentar levantá-lo. A partir daí ele começa a caminhar com as próprias muletas, com as próprias pernas, com as próprias energias. Esse é o valor da comunidade cristã. E é isso que Pedro vai dizer. A comunidade cristã é a casa de vocês, é a referência, é aquilo que vai dar força para vocês se colocarem de pé e continuarem a sua caminhada. Então, comunidade enquanto lugar de referência e de fortalecimento para aqueles que não têm pátria. E, por fim, nós podemos pegar os primeiros capítulos de Lucas, a Gruta de Belém. O que é a Gruta de Belém? A Gruta de Belém é, simultaneamente, um abrigo para quem não tem casa, Maria, José, para a família. Maria vai dar à luz e não havia lugar para ela, na cidade, na casa, na sala, conforme as traduções, não havia lugar para ela nesse momento de dar à luz. Então, significa a provisoriedade do migrante, a provisoriedade da nossa casa na terra enquanto migrantes, enquanto peregrinos, mas também a promessa de que a nossa casa é o reino de Deus. A promessa de que a verdadeira casa de todo ser humano aponta para o reino de Deus. Nossa casa tem um alicerce na história, mas ultrapassa os limites, os horizontes da história. Nossa casa tem um alicerce na história, mas ela vai muito mais além da história. Então, a Gruta de Belém contém essa ambiguidade. Ela é provisória, ela é frágil, é uma barquinha frágil, mais uma vez, mas, ao mesmo tempo, ela traz, mais uma vez, a promessa do reino. Ela traz aquele que significa a presença do reino entre nós. Ele traz a promessa de que todos nós vamos descansar da casa definitiva. E que aqui estamos numa casa provisória, numa tenda, e que essa tenda deve estar aberta a todos aqueles que estão a caminho. E que nesse caminho há a promessa de um reencontro na casa definitiva. A casa definitiva é o reino de Deus. Paro por aqui. Muito obrigado. Quem tem que dizer muito obrigado somos nós, Padre Fredinho, excelente, a riqueza incomparável. Agradecemos o aporte, como decíamos no início, não? Esse aporte que se faz também no dia a dia, não? Com a sua vida, com as suas palavras, com tudo o que você faz, não? Pelos migrantes e por todos aqueles que trabalhamos, não? Com e por os migrantes. Não? Muito obrigado e um aplauso. Não? Eu que agradeço. Obrigada, Padre Alfredinho. Sempre muito bom estar a caminho e se sentir essa casa também, né, de acolhimento. E para dar continuidade a esse momento de leitura orante, o senhor fica conosco até o final, Padre Alfredinho? Está fechado seu microfone. Eu fico mais um pouco, mas depois eu vou ter que sair. Não se preocupe, não. Eu saio de mansinho. Saio pela Tá porta bom, dos mas muito fundos. obrigada, viu? Tá Muito bom, obrigada. obrigado. Então, nós queremos chamar para esse momento ainda orante e também que vai nos levar a uma reflexão bíblica, para trazer essa leitura bíblica,
Convidamos a Indy, a Vanessa e o Edwin, que vão nos ajudar também neste momento. Bem-vindos. Obrigada, Arnete. Obrigada, Cleusa. Obrigada, Padre Alfredinho, por essa introdução que nos toca tanto. Hoje nós nos reunimos na presença de Deus, que caminha com seu povo ao longo da história. Esse Deus que revela nos caminhos da vida, acompanha os passos de quem parte, sustenta quem atravessa desertos e renova a esperança daquelas pessoas que buscam um novo horizonte. A fé cristã, ela nasce da experiência da confiança. Que é a fé, senão a confiança? Abraão, ele ouviu um chamado e colocou-se a caminho sem conhecer o destino. Padre Fredinho trouxe também essas leituras, né? Sara acreditou na promessa, mesmo quando tudo parecia impossível. O povo de Deus atravessou fronteiras, enfrentou incertezas e descobriu muitas vezes que a presença de Deus se manifesta justamente durante a caminhada. E nesse momento orante, que é um momento que a gente já faz anualmente durante a Semana do Migrante, enquanto Cáritas, junto também aí com a Pastoral do Migrante, que nos trouxe elementos tão importantes também para construir essa semana. A gente quer agora escutar a palavra de Deus que fortaleceu a fé de tantas gerações antes de nós, né? E com o coração aberto, a gente acolhe agora essa palavra. E aí, nada melhor do que acolher essa palavra na voz de uma pessoa migrante. Então, a gente convida o Edwin para poder também compartilhar essa leitura que a gente preparou para esse momento. E eu vou projetar aqui, e Edwin, passo para você. Obrigado, bom dia. Leitura do livro de Hebreos. Por la fe, Abraham, al ser llamado, obedeció y salió hacia el lugar que había de recibir como herencia, y partió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, viviendo en tiendas junto con Isaac y Jacob, herederos con él de la misma promesa, porque esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara recibió la capacidad de concebir y dio a luz aún fuera de la edad, porque consideró fiel a aquel que se lo había prometido. Por eso, de un solo hombre y además ya envejecido, nacieron descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo e incontables como la arena a la orilla del mar. Todos ellos murieron en la fe, sin haber recibido las promesas, pero las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Los que hablan así muestran claramente que buscan una patria. Y si hubieran estado pensando en aquella de la que habían salido, habrían tenido oportunidad de regresar. Para ellos aspiraban a una patria mejor, es decir, la celestial. Por eso, Dios no se avergüenza de ser llamado su Dios, pues les ha preparado una ciudad. Palabra del Señor. Graças a Deus. Obrigada, Edwin, pela leitura emocionante. E gostaríamos, nesse momento, convidar todos e todas presentes a fazer uma reflexão coletiva sobre a palavra, né? Abraão saiu sem saber para onde ia. Também diz que todos eles se reconhecem como estrangeiros e peregrinos sobre a terra, sobre a nossa casa comum, né? Nós carregamos lá em nossas histórias experiências de partidas, de busca, de recomeço e de esperança, que é o que a gente quer ao longo da vida. Em diferentes momentos, fomos convidados a deixar para trás certezas e confiar em Deus, continuar conduzindo a nossa própria história, nossos próprios passos. Então, diante dessa leitura, dessa palavra que o Éden traz para a gente nesse momento, dessa leitura bíblica, gostaríamos de abrir o microfone, o chat, para quem quiser ficar à vontade, de trazer a sua reflexão, a sua palavra, o seu acolhimento. Fiquem todos à vontade.
Microfones abertos, quem quer? Irmã? Sim, pode ir, irmã. Pela fé, Abraão, confiante, partiu para onde Deus o chamava. A história de Abraão se assemelha a cada um de nós, cada um dos imigrantes. Eles vão partindo da sua terra para uma terra desconhecida, mas com a esperança de encontrar algo, de sair da sua situação difícil. E Deus vai conduzindo-os, pois na caminhada encontra alguém que os acolhe, alguém que os protege, e assim a vida deles vai andando. E nesta caminhada imigrante, nos encontramos todos nós, mas Deus caminha conosco e Ele nos dá força e nos fortalece nesta caminhada. Então, nesta manhã de encontro, de oração da Semana do Imigrante, queremos pedir força e coragem para todos os nossos irmãos imigrantes, para que eles se deixem tocar pela graça de Deus, se sintam fortalecidos pela fé. Esta é a minha partilha. Não vou continuar mais, porque senão vou tirar a vez dos outros. Obrigada, irmã. Se mais alguém fique à vontade, pode abrir o microfone. Enquanto isso, algumas manifestações no chat também. A Tânia Pacheco fala: quando a família tem ar, lá a saúde floresce. Casa, lá e saúde andam juntos. Os valores da Caritas inspirem nossas ações diárias para promover a dignidade e esperança. A Joaninha fala: o exemplo de Abraão, que possamos abrir nosso ser e nossa capacidade de acolher, escutar sem julgamento. Se mais alguém quiser abrir o microfone, fazer sua reflexão, fique à vontade também. Vejo assim que essa leitura ela é muito forte para nós na relação com as pessoas migrantes, né? Assim como Abraão, né? Logo pelo primeiro trecho aí que diz que pela fé Abraão sendo chamado obedeceu indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia, né? Então, eu acho que tantos irmãos e irmãs migrantes também que chegam até nós, muitas vezes nessa angústia por não saber onde está chegando, né? Mas com a coragem, né? Com a força também que eles têm, eu acho que a gente percebe no dia a dia, nas nossas ações, nos nossos trabalhos, nas nossas partilhas, o quanto há muita coragem por trás do ato de migrar, né? Muita coragem de chegar numa terra nova, de chegar numa terra distante, num lugar diferente do seu, e ali tentar o seu recomeço e a sua história. Então, também vejo isso como uma força muito grande, que a gente se inspire nessa leitura né, de Hebreus, que traz essa força e essa coragem de Abraão, assim como a gente vê a força e a coragem no rosto e nas histórias de tantos migrantes que chegam até nós. Bom dia a todos e todas. Bom dia, padre. A gente te escuta. Ah, tá. Acho que a palavra de Deus hoje, as reflexões que estamos rezando, né? Primeiro, nos dá a certeza que todos nós somos migrantes, todos nós somos peregrinos, e mais uma vez a gente afirma que migrar é um direito, e nos traz o desafio diante de tanta uma onda mundial que a gente vive também no Brasil, né, dos fechamentos desse direito, né? Então, quanto nos desafia, enquanto Rede Caritas e outros atores também, né, junto com o Pastoral dos Migrantes, né, realmente assumirmos essa bandeira, né? Acho que é um tempo muito propício de assumir essa bandeira e realmente firmar que migrar é um direito. E, ao mesmo tempo, iluminado por esta palavra e a fala do Alfredinho, lembrar da nossa responsabilidade, né? Que os nossos espaços eclesiais, nossos espaços de projetos
tem que ser essa casa, tem que ser essa tenda mais larga para acolher cada vez mais, né? Que aí falar de moradia é falar de acolhimento, é falar de compromisso, é falar de responsabilidade, é falar de acolher o outro, é fazer do nosso coração a primeira moradia para o migrante, né? E pensar nas políticas públicas também, mas se a gente não coloca a pessoa no coração, a política pública em si é uma luta vazia. A gente só luta pela política quando a gente acredita que aquilo é importante porque transforma, né? E pensando no bem de todos, no bem comum. É isso, minha partilha. Bom dia, vocês me ouvem? Sim, Bom, escutamos. ao longo de toda a reflexão e todas as palavras que foram lidas da Bíblia, o que mais me tocou foi sobre o processo de troca e de vivência com as pessoas migrantes ser uma via de mão dupla, né? Assim como Abraão, ele, ao acolher, ele recebe a boa nova, né? Ele recebe a confirmação daquilo que ele tanto esperava de Deus. Então, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente tem esse foco e essa perspectiva de vamos, né, defender e lutar pelos direitos, vamos viabilizar o acesso para essas pessoas, vamos dar visibilidade para a causa migratória. Mas eu acredito que essa reflexão é um convite para a gente refletir as mudanças e transformações que essas vivências fazem em nós, em cada um de nós, né? Em cada pessoa que se coloca à disposição de montar essa tenda e de acolher. Então, mais do que servir, mais do que oferecer, hoje eu acredito que nós somos contemplados porque nós recebemos muitas vezes dessa realidade experiências que, se a gente tiver com o nosso coração aberto, se a gente tiver atento, tudo isso vem a gerar transformações e confirmações daquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Temos aqui também alguns outros comentários no chat. Caroline colocou, a Tânia colocou, né, que os valores da Caritas inspirem nossas ações diárias para promover a dignidade e a esperança. A Caroline colocou, a palavra nos ensina que nossa verdadeira pátria está em Deus. Por isso, quando acolhemos um migrante, acolhemos alguém que carrega sonhos, desafios e esperanças, assim como tantos servos de Deus ao longo da história. Que possamos lembrar que diante do Senhor somos todos peregrinos nessa caminhada, chamados a viver a fé, a solidariedade e o amor ao próximo, reconhecendo a dignidade de cada pessoa que cruza o nosso caminho. E Jerry colocou aqui também, né? Precisamos ter consciência, amor, decisão de alargar. Atento. Mais alguém? Eu pensava neste Abraão, padre da fé, mas também primeiro migrante da tradição judeu-cristã, não? E o migrante que leva é portador de saberes e de cultura, não? É um portador que vai enriquecer a nova terra, não? Em meio de hostilidades ou outros, não? E saber acolher a riqueza do outro, os saberes do outro, a cultura do outro, é também para todos nós, não? Um grande desafio, e uma grande oportunidade. E que Deus nos ajude para poder fazer isso cada dia uma realidade que possa enriquecer não só o Brasil, sino o mundo inteiro. Não? A ver ao migrante sempre não como um problema, não? Sino como uma oportunidade para enriquecer a nossa vida, a vida de nossas comunidades.
E já finalizando esse momento, também trazer o que cada um de nós representa nos diversos espaços onde estamos. Então, o significado também de ser casa para o outro, de ser tenda para o outro, e de quanto instituição também ampliar essa tenda. Assim como Abraão, que foi casa e que também sentou com quem não conhecia, mas que acreditou na promessa. Muitos que passam por nós e que deixam parte de suas histórias e que levam também das nossas histórias, das nossas regiões para a vida, também sentam muitas vezes com aqueles que não o conhecem, nos abrigos, nos refúgios, nas casas de acolhimento, mas nós precisamos compreender também a importância, né, trazer essa política pública, quando o Padre Marcelo traz também a política pública sem esse acolhimento fraterno, humanizado, que nós tão bem sabemos fazer, ela de fato não acontece na sua complexidade. Então, que esta palavra também, que nós refletimos, que nós trazemos, seja constante no nosso dia a dia e que nós tenhamos sempre essa percepção de ser casa, de ser apoio e que os migrantes tenham sempre essa esperança de Abraão, né, que continuem o seu caminho, mas que sejam de forma também muito esperançosos e nunca sem perder a fé. Agora podemos seguir ainda nesse momento orante, né, Padre Juan, e vamos convidar agora também para fazermos as preces espontâneas e vamos iniciar lá pelo sul, e depois a gente abre para as preces espontâneas. Vamos chamar a Ruth, é isso, Márcia? Vamos chamar a Ruth, que já está aí em stand-by. Oi, Ruth, bem-vinda. Ela está aqui, sim, só um pouquinho a hora. Estão me ouvindo? Agora sim. A conexão tinha caído. Então, bom dia. Vamos fazer então a nossa oração. Pai nosso, em nome de Jesus, Senhor nosso da Caritas, oramos para que os migrantes, Senhor, vivendo em abrigos provisórios, possam usufruir, Senhor, do direito de morar dignamente. Pai, nós pedimos que eles tenham acesso às políticas públicas de moradia e não sejam forçados, Senhor, a viver na instabilidade. Nós te pedimos, ó Senhor, que nunca falte a vossa providência. Em nome de Jesus, amém. A nossa resposta pode ser: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. E agora podemos fazer nossas preces espontâneas. Quem desejar pode abrir o microfone e fazer sua oração. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem? Sim, ouvimos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer a Caritas, em especial do Regional Norte 2, pelo momento de ontem que vivemos durante o lançamento da campanha contra a xenofobia, uma campanha que vai deslanchar em outras questões, inclusive reivindicações de políticas públicas em que ela moradia. Então, agradecer em especial o protagonismo de imigrantes e refugiados. Nós estamos aqui presentes na sala com a Isabelle, que é a presidente da Associação de Estudantes Estrangeiros da Universidade Federal do Pará, representante dos irmãos do Araújo,
nosso coordenador aqui da colegiada, Diácono Raimundo Renato. Então a gente agradece pela força que Deus possa continuar nos iluminando, seguir em frente nessa caminhada, por isso rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a Escutai nossa a prece. nossa prece. Nós pedimos também por todos aqueles e aquelas que não se cansam de lutar, né, pelo direito à moradia, para que todos tenham vida em plenitude, e que pelas lutas, né, que nós temos hoje de tantas pastorais sociais, de tantas organizações da igreja e pessoas que assumem essa causa, que lutam pelo direito de todas as pessoas de ter acesso a uma moradia digna, uma moradia que garanta segurança a todas as pessoas, assim como as pessoas migrantes que chegam nessa incerteza, que o Senhor nos fortaleça e que a gente fique cada vez mais fortalecidos pelas nossas ações conjuntas. Pedimos ao Senhor, rezemos. Senhor, Senhor, escutai escutai a a nossa nossa prece. prece. Também gostaria de pedir ao Senhor que fortaleça aqueles que lutam por um teto e dá esperança aos que estão exaustos, porque sabemos que é uma luta exaustiva, né? Que possamos caminhar juntos e juntas na construção de um mundo mais justo, onde todos tenham o direito de viver com segurança e paz. Peçamos. Senhor, escutai Senhor, escutai a nossa prece. Olá. Para que Senhor, todas... é, Pode. ¿puedo falar? Que el Señor fortaleza nuestras manos para poder acolher a todo el que está en vulnerabilidad, que nuestros ojos puedan percibir las necesidades de ellos y que nuestros corazones siempre estén dispuestos a ayudar al próximo. Senhor, Senhor, escutai a nossa Pai, prece. nossa prece. Para que todas las crianças refugiadas y migrantes tengan acceso inmediato a escuelas, salud y amor de un lar estructurado. Recemos. Senhor, Senhor, escutai escutai a nossa nossa prece. Pelos membros da Pastoral dos Migrantes, que continuem confiando na providência de Deus e não se canse de estar ao longo dos migrantes e lutando para que sejam acolhidos na vida de nossas comunidades, nós te pedimos, Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Señor Deus, Pai de misericordia y guía de todos los caminantes, voltamos nuestro olhar y nuestro corazón hoy para la frontera norte de nuestra patria y elevamos una prece fervorosa por nuestros hermanos y hermanas migrantes que se encuentran privados de libertad en los presidios de Roraima. Tú que conoces el drama de aquel que deja su terra natal por causa da fome y da dor, olha con compasión por estos filhos teus centenares que hoje enfrentam uma triple condenação: o peso da cárcere, a dor do exílio e o silêncio forçado pelas barreiras da língua e da cultura. Senhor, que o calor sufocante das celas e o aperto do confinamento não consigam sufocar a dignidade que tu mesmo plantastes em cada um deles. Que a tua pessoa seja a brisa que alivia o corpo e o abraço que conforta cada um deles. Oremos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos os migrantes de países diversos e de modo especial da Venezuela, com quem eu tive mais contato, para que eles se fortaleçam na fé e na esperança e para que encontrem nas pessoas com quem se encontram aqui no Brasil e nas organizações acolhida, amor, solidariedade. Rezemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Bom dia. Posso falar? Sim.
Eu cheguei um pouco atrasada, sou a Isabelle, a presidente da Associação dos Estudantes Estrangeiros da UFPA. E eu queria agradecer muito hoje por esse dia, principalmente o senhor, porque essa iniciativa já é uma excelente iniciativa. Mas conseguimos ver que, como Senhor, nós temos mais força e mais experiências. Talvez como a nossa vontade humana de mudar as coisas, nós talvez não conseguimos. Mas eu acredito que muitas pessoas sentadas assim, clamando a intervenção do Senhor, vai fazer mudar as coisas. Então, eu queria agradecer ao Senhor de dar a oportunidade a cada um de nós de estar aqui para orar e pensar esse momento de também agradecer ao Senhor, porque eu já sei que Ele vai finalizar essa atividade, porque Ele mesmo falou na sua palavra que quando uma ou duas pessoas são sentadas em meu nome fazendo as coisas, Ele está no meio de nós. Então, eu já agradeci, estou já agradecendo por esse momento que eu sei que vai poder ajudar as pessoas que estão em necessidade. E eu queria também orar para cada um de nós que estão aqui, porque ajudar o próximo é cumprir o mandamento de Deus, que é amar o próximo. E Deus falou na sua palavra que se você ajuda o mais pequeno, é o que você está ajudando, é o que você está recebendo, recebendo. Então, eu queria agradecer ao Senhor e cada um de nós e fazer que esse projeto possa ajudar o máximo de pessoas e também pode trazer mais pessoas para participar nesse projeto. O nome de Jesus, amém. O Senhor, desculpa, eu não conheço a frase Senhor, de As nossas preces. Senhor, escutai as nossas preces. Obrigado, Isabel. amém. Irmã Judite, a senhora gostaria de fazer uma prece, é isso? Que a gente viu que a senhora abriu e fechou o microfone. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus a oportunidade de estar a adentrar nesta realidade do migrante. Agradecer você, Aurinete, que me convidou a participar. E quero pedir que realmente Deus conceda a cada migrante força, coragem, fé, a exemplo de Abraão, e a nós que nos conceda realmente o coração aberto para acolher cada um dos nossos irmãos que de uma forma ou outra vem bater a nossa porta, ao nosso coração, e que nós saibamos acolher cada um a exemplo de Jesus, sem olhar a quem, com os nossos gestos simples ou qualquer maneira nós saibamos acolher com o nosso coração cada irmão e cada irmã que de nós se aproxime. Assim tornando a exemplo de Jesus a sua vida um pouquinho mais suave. Que Deus nos conceda a força e luz necessária para estar ao pé de cada um desses nossos irmãos. Obrigada. Senhor, Senhor, escutai escutai a a nossa nossa prece. prece. Pelos que faleceram na caminhada, para que Deus acolha a sua glória eterna, todos os irmãos e irmãs que perderam a vida nas fronteiras, estradas ou mares, em busca de um futuro melhor. Rezemos ao Senhor. Senhor, Senhor, escutai a nossa nossa prece. prece. E para encerrar esse momento de
de oração, de comunhão, e que nós possamos continuar nesse caminho com os migrantes e com as migrantes, acolhendo, protegendo, incluindo cada um e fazendo com que as pessoas se sintam cada vez mais acolhidas por nós. Vamos agora fazer a oração final da Semana do Migrante e que a gente possa tomar essa oração durante todo o mês, durante todo o ano também, né? Ali na presença dos migrantes, também com as pessoas onde a gente faz incidência. Então, vamos rezar juntos essa oração e depois o Padre Juan vai encerrar também esse momento, dando-nos a bênção e pedindo também para que Maria, mãe dos migrantes, possa continuar conosco. Padre Juan, vamos fazer todos juntos, né? Essa é a proposta. Facciamo juntos então esa oración que nos une en esta semana, ¿no? Deus de amor, Amor, misericórdia, nome e coração de pai e mãe, tu que tiveste o escravo na terra do Egito, tu que soubestes ouvir seus por causa de seus opressores, tu que pudeste o peso de seu sofrimento, tu que quiseste descer para libertá-lo e conduzi-lo à terra prometida. Tu que decidiste enviar Moisés como líder para a libertação. Senhor, explicamos que possas novamente e sempre ver, ouvir e conhecer, ser e enviar profetas, mensageiros para defender, consolar, libertar quem caminha pelas estradas, como migrante e refugiado, muitas vezes sem raiz e sem rumo, sem terra, sem trabalho e sem teto. Eu não tenho onde morar, clamam ao céu. Intercessão de Maria, grande de Nazaré, ilumina seus projetos, guia seus passos na conquista de casa e paz na terra, caminho da morada eterna, gloriosa e definitiva, na paz do reino de Deus. Amém. 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 Que alegria estarmos juntos e juntas nesta manhã. Que bom que temos aqui 77 pessoas participando conosco e tantas outras que estão unidos e unidas também em oração e em comunhão conosco. Esta é a semana em que nós reservamos para dar uma ênfase, né, de 14 a 21, e nós, como Cáritas, também unidos ao Serviço Pastoral dos Migrantes, muitos de nós também somos pastoral do migrante em nossas dioceses, nos unimos para celebrarmos e para fazermos atividades durante essa semana em comunhão com a 41ª Semana do e da Migrante. Então, muitas equipes estão em atividade, então por isso também não puderam estar aqui conosco, mas estamos em comunhão, estamos em participação. Todos e todas somos migrantes neste mundo. Então, que esta celebração ela nos encha também de alegria, de harmonia, de paz, de comunhão entre nós,
muitíssimo obrigada a todos aquelas que se dedicaram à organização também deste momento e por toda esta semana, onde estivermos, o que estivermos fazendo, ainda que seja bem pouquinha coisa, mas vai fazer a diferença na vida de alguém. Então, que sejamos casas, que sejamos tendas, que sejamos abrigo para as pessoas. Agora eu passo para o Padre Juan e também para a Índia, para a Vanessa, para a Márcia, para a Luciana, para o Padre Marcelo, que fazemos parte também da Comissão Nacional de Migração, Refúgio e Apatridia, né, da Caritas Brasileira. Então, se quiserem também fazer um momento aqui das palavras, então fiquem à vontade nesse momento de despedida, mas um até já, né? Então, fiquem à vontade. E depois o Padre Juan vai nos dar a sua bênção. Antes da bênção final e também de nos despedirmos, a gente pede que nesse momento da bênção final a gente possa ficar todos e todas com as câmeras abertas. A gente também vai fazer alguns registros aqui durante isso, mas a gente agradece aí todos e todas por participar. Na sexta-feira a gente tem um outro momento, né, que é um momento formativo, também às 10 horas da manhã. A gente convida todos e todas a participarem com a gente. E para esse momento da bênção final, a gente pede aí que a gente possa, né, se ver um pouquinho também durante essa bênção. Obrigada. Queria só deixar um grande abraço para a nossa rede antes da bênção, né? A gente que está na Comissão Nacional aí. Obrigada pela participação de todos vocês, pela força dos agentes Cáritas, dos agentes que trabalham junto com a Pastoral do Migrante, em todo esse Brasil enorme, imenso, né? Em que tem acolhido tantas pessoas, tantos migrantes. Que Deus possa nos fortalecer cada vez mais, que a nossa rede fique forte, né? Consciente do seu papel, do seu trabalho conjunto, e que a gente caminhe com muita fé, muita esperança e com muito amor entre nós. Então, a Índia está conduzindo a gente para as imagens, é isso, Índia? Não vai ter o 1, 2, 3, não, para todo mundo abrir as câmeras e fazer aquele charme. Todo mundo arrumando os cabelos aí. Padre Marcelo arruma o cabelo. Vamos lá. Espontânea. 1, 2, 3. Segura um pouquinho, porque são duas telas, estamos em muitos. Pronto. Passamos então para o Padre Juan fazer esse momento da bênção final. Obrigada por tudo, gente. Obrigado, gente, por tudo. Iniciamos com a oração, uma semana que é importante para todos. Eu queria pedir-lhe um favor. Se entra no chat, aí temos uma oração para que juntos possamos pedir a bênção para os migrantes, não? No chat está escrito para o que caminham os migrantes. Essa oração é como de tu a tu. Aí juntos vamos a pedir primeiro a bênção para os migrantes. Trabalhamos não somente por eles, trabalhamos com eles. Queremos pedir agora a sua bênção. Fazemos juntos no chat. Se vocês acharam, vamos juntos. Que o Deus de Abraão, que um dia sair da tua terra, seja a força dos teus pés na estrada e o mapa da esperança. Que o Senhor te abençoe com a graça da saúde e no cansaço, com o pão de cada dia que sacia a necessidade, e com o acolhimento de comunidades que recebam como irmãos e não como estrangeiros. Que o Espírito Santo sopre sobre ti uma brisa de consolo, quando o peso da distância, a saudade da pátria deixarem a alma em penumbra. Que a tua dignidade brilhe acima de qualquer fronteira, documento ou grade, e que a promessa de uma vida digna para ti e para os teus se faça realidade sobre este céu. Amém. E assim pedimos a bênção para todos aqueles pelos quais, não, Deus nos convida a caminhar e a enriquecer-nos. Não? E que Deus, então, nos abençoe a cada um de nós. Podemos fazer um pequeno gesto
com os migrantes aqui em Venezuela, sobretudo com os guarau, quando fazemos a bênção, a mão esquerda a dirigimos sempre ao lugar que nos acolhe, seja o abrigo, seja um refúgio, seja o lugar onde estou alugando, ou aqueles também que moram na rua. A mão esquerda vai em direção àquele lugar que para nós é também essa tenda. Então eu convido vocês a colocar a mão esquerda em direção ao lugar onde você mora. Se ubica geograficamente, os guarau não dizem onde mora, eles dizem onde dormo, não? Onde você dorme. Bom, a esse lugar seja abençoado, para que para cada um de nós seja também uma tenda que se estende. Que Deus, quem quer também estender o nosso coração, nos abençoe nossos serviços e todos aqueles que trabalham conosco. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém, amém. Índio, nós temos um convite especial para todo mundo que está aqui, não é isso? Isso mesmo. Diga aí, que dia que nós temos um encontro de formação e que horas? Dia 19, a gente está junto de novo reunido para falar sobre o direito à moradia, às 10 horas de Brasília, 9 horas do Amazonas, 8 horas do Acre. Então a gente convida Muito todos e bem. todos, vamos enviar o link pelo mesmo e-mail que a gente enviou esse link, e também circular em alguns grupos. Gratidão a todos e todas e seguimos aí nas celebrações locais também da Semana do Migrante. Amém. Abraço, pessoal. Tchau, gente. Boa semana. Tchau, gente. Um abraço. Boa semana e obrigado semana. pela presença. Tchau. Tchau.